Paz do Senhor, irmãos, louvamos a Deus, exaltamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e estamos alegres em poder estar em Sua presença nessa manhã para estudar a palavra de Deus e meditarmos, irmãos, em tudo aquilo que Ele tem para nós neste dia. É sempre uma grande alegria. A Escola Bíblica Dominical edifica as nossas vidas. Tem sido uma bênção ouvir o nosso pastor, tem alegrado o nosso coração e mais do que isso, mais do que alegrar o coração, porque o objetivo da palavra de Deus não é alegrar o coração do homem, embora isso aconteça na vida daqueles que amam, né? A Deus e o seu o seu meio, né, de se comunicar com o ser humano, que é através da palavra, o principal meio, a principal forma. Não obstante exista essa alegria no coração, o objetivo, o grande objetivo não é esse, né? Nós temos nos alegrado porque temos visto a grandeza de Deus, temos conhecido a respeito de Deus. E esse é o grande objetivo, é nos dar condições de conhecer a Deus para que, uma vez conhecendo a Deus, nós possamos caminhar de acordo com a sua vontade e termos comunhão com o Deus da palavra de Deus. Então é sempre uma grande alegria, irmãos, e nós vamos dar início então a um novo assunto e vamos inicialmente orar e colocar as nossas vidas na presença de Deus. Amém? Senhor da glória, em nome de Jesus, eu te louvo e exalto, Pai, glorifico e engrandeço o teu nome por tudo o que o Senhor tem feito, a minha vida, a vida, Senhor, dos meus filhos, da minha esposa, Pai. Sou grato a Ti, Senhor, ó Deus, por esta igreja. Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado através da vida dos Teus filhos, tudo que o Senhor tem feito, ó Santo de Israel, no meio do Teu povo, guardando, protegendo, livrando de todo mal, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos porque a tua igreja não parou durante todo esse tempo, Pai. Nós temos trabalhado, temos nos empenhado, Senhor, porque, ó Deus, sabemos que o inimigo das nossas almas não descansa, Pai. Ele tem ainda mais nesse período, Senhor, atuado e nós somos a igreja de Cristo, Senhor. Nós fazemos parte do corpo daquele que resiste, Senhor, a um que resiste, o Espírito Santo agindo e atuando através da igreja, Senhor. Nós resistimos o mal. Nós te agradecemos por Ifizibá e colocamos a nossa vida, Senhor, agora em tua presença, pedindo que o Senhor ilumine a nossa mente e nos dê condições para estudarmos, Senhor, a tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, Senhor, pela vida do teu servo que tem nas últimas semanas nos levado, Senhor, a Deus, ao mais profundo da revelação da tua palavra, Senhor, nos mostrando, Senhor, a grandeza do nosso Deus. Nós te agradecemos, Pai. Pedimos que o Senhor renove o teu servo e continue usando o teu filho, Senhor, ó Deus, para edificar as nossas vidas, para nos conduzir a pastos verdejantes e a águas de descanso, Senhor. Renova a vida do nosso pastor, Pai. Nós te louvamos pela sua casa e pedimos que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênção, Senhor. E nos ajuda, então, ao longo desse estudo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, nós vamos estudar agora, né, como foi falado, um assunto um pouco diferente do que nós estávamos estudando. E gostaria de começar com uma pergunta aos irmãos. Qual é a real extensão do que Cristo fez por mim e por você ao morrer naquela cruz, irmãos? Qual é a verdadeira extensão? Quais são as bases do Evangelho que me fazem de uma forma racional ser grato a Cristo, ser grato a Deus por aquilo que Ele realizou? É necessário que nós tenhamos conscientemente condições de agradecer por aquilo que foi feito. E para agradecer por aquilo que foi feito, nós precisamos compreender com o maior nível de detalhes possíveis o que foi feito.
o que foi realizado na cruz, né? Até onde vai a profundidade desse agir, dessa ação realizada? Para compreender a abrangência dessa ação, é necessário que nós compreendamos do que Cristo nos livrou. Nós somos livres, nós fomos libertos, nós sabemos disso. Mas nós precisamos saber do que nós fomos libertos. Porque uma vez que eu entendo onde eu estava de uma forma real e onde o Senhor me colocou de uma forma real, então a minha alma haverá de ter uma alegria maior, haverá de ter uma gratidão maior pelo que Deus fez. E quando eu tenho uma alegria maior e uma gratidão maior, eu tenho condições de ter uma comunhão maior com Deus e de me entregar de uma forma mais completa a Ele e me colocar como um daqueles que fazem, que levam adiante essa boa nova, né? Então nós precisamos compreender de uma forma racional o que foi feito. E então o título, né, do estudo que nós iniciaremos hoje é A Natureza Essencial do Pecado e a Eficácia do Sangue da Cruz. A natureza essencial do pecado e a eficácia do sangue da cruz. Nós vamos agora fazer uma breve introdução e o título da introdução que nós atribuímos é A Grandeza por Antagonismo. Então, entendendo o oposto do que foi feito, né? O oposto da posição que Cristo me colocou, quando eu entendo o que é esse oposto, nós estamos agora assentados em lugares celestiais. Nós fomos transportados das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Nós exaltamos a Deus por essa posição que estamos agora. Mas eu preciso compreender onde eu estava de uma forma real. Qual era o meu estado antes de ter sido alcançado por Cristo? Então, são antagônicas as posições. E esse antagonismo gera em mim aí a compreensão da grandeza do que foi feito. O texto base que nós usaremos é Hebreus 2, a partir do versículo 1. Hebreus 2, a partir do versículo 1. Então diz assim, Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, que é o que nós temos falado. Convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha, vejam, vejam só, irmãos, para que eu não me desvie dessa verdade que nós temos ouvido, para que você não se desvie de tudo aquilo que você tem ouvido, é necessário que eu e você atentemos com mais diligência, com mais atenção para tudo o que tem sido falado. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Vou repetir o 3 e o 4, irmãos. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aqui está falando aos crentes. A palavra de Deus é para os filhos de Deus. Então ele está dizendo que é necessário que nós atentemos e compreendamos essa tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E aí o que eu acho maravilhoso no quadro, ele diz assim, testificando Deus também com eles, ou seja, o Senhor entra de uma forma ativa, ajudando, né, nessa divulgação, nessa propagação dessa tão grande obra, testificando com os seus servos, no que diz sentido a, 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 a pregação do Evangelho, a
proclamação da obra realizada por Cristo na cruz. E como ele testifica? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Por que é tão grande essa salvação, irmãos? Por que é tão grande? O que faz dela, em seus motivos mais autênticos, tão especial, a ponto de demandar o testemunho da parte de Deus para confirmar a sua autenticidade? O que faz dela tão especial, de tal forma que o Senhor demanda, a ação do Senhor para confirmar a autenticidade dessa grandeza. Para entender a grandeza da salvação, é necessário entender do que nós fomos salvos. A grandeza do poder benéfico da cura é diretamente proporcional à grandeza maléfica da enfermidade. A grandeza do poder benéfico da cura é diretamente proporcional à grandeza maléfica da enfermidade. Se a salvação se apresenta grande, como nós lemos, essa tão grande salvação, ela o faz em antagonismo ao poder maligno do pecado na vida do homem. Sem dúvida alguma, mesmo depois da conversão humana, irmãos, nosso principal inimigo é o pecado. Então nós precisamos compreender o que é o pecado e qual é o poder que ele exerce na vida do homem e quais são as consequências reais desse poder exercido na vida do homem. Então, o nosso principal inimigo é o pecado. Nós continuamos lutando contra ele, embora tenhamos sido lavados e remidos no sangue de Cristo. Mas a palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Então nós continuamos lutando. Hebreus 12, 1. Então nós falamos que nós ainda temos, muitos inimigos. E o principal deles é o pecado. Alguém vai dizer, não, mas o principal é o diabo. Mas o diabo não encontra ocasião se não for pelo pecado, irmãos. Se nós não errarmos, Satanás não tem poder contra a vida do crente. Satanás não tem poder, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Aquele que está no Senhor, o maligno não lhe toca. Então nós precisamos compreender que o pecado é a forma pela qual o inimigo das nossas almas encontra oportunidade para nos ferir. Hebreus 12, 1. Portanto, nós que também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, sabemos que o leão, aquele leão que anda ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar, ele está ao nosso derredor. Mas aqui diz que o pecado também nos rodeia. O pecado também está ao nosso redor. Satanás, nesse aspecto que foi lido aqui, não é o nosso principal problema. Uma vez que, sendo nosso adversário, ele é o nosso adversário. Ele é aquele que se opõe a tudo relacionado a Deus, irmãos. Entendam o que eu estou dizendo. Não estou diminuindo a ação do inimigo, não estou diminuindo a ação e a malignidade de Satanás. Não é isso. Ele existe, é real, é o pai da mentira, quer destruir a minha e a tua vida. Ele é o opositor do nosso Deus, embora não tenha poder para medir forças com Deus, mas ele se opõe, em todo o tempo e busca todas as formas para isso. Isso existe, ele é real, não é uma alegoria, não é uma filosofia, ele é real, ele é um ser real. O que eu estou dizendo aqui é que sem essa ação do pecado na vida do homem, a ação do inimigo
se esvazia, ela fica vazia, né? Ela não se sustenta. Sendo nosso adversário, ele não tem poder para nos afetar fora do caminho aberto pela prática do pecado. Ou seja, o pecado é o ingresso para a entrada do diabo na vida humana. Como eterno acusador, como nós vemos lá em Apocalipse 12:10, aquele que acusava, João falando, aquele que acusava os nossos irmãos, na verdade não é João, é um anjo falando, é um ser angelical falando, aquele é o que acusava os nossos irmãos de dia e noite. Vamos pegar lá, irmãos, Apocalipse 12:10, vamos ler. Apocalipse 12:10. Diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então ele é o acusador e ele nos acusa de dia e de noite. Agora, sem ter um crime cometido, a acusação se torna vazia. Para que ele tenha êxito em seu trabalho, é necessário que sua acusação contra o homem tenha procedência. Então, sem essa ação do pecado na vida do homem, esvazia-se a ação acusatória do inimigo em relação à vida do homem. Então, até onde vai essa ação maligna, né, do pecado, irmãos? Então, essa é a introdução. Agora nós passaremos para um tópico que vamos chamar o primeiro tópico, tópico 1, que foi colocado aqui o título de estado de inocência. Então, nós vamos voltar um pouquinho no Éden para entender o estado de inocência do homem e o que foi que aconteceu ali naquele ambiente, né? Então, o título é Estado de Inocência. Assunto ou tópico 1. E aí o subtópico 1.1 é o ambiente do primeiro homem e sua responsabilidade. O ambiente do primeiro homem e sua responsabilidade. Agora nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis 2:8. Gênesis 2:8, para nós vermos a descrição do ambiente em que o primeiro homem vivia. Gênesis 2:8. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora nós vamos para o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, agora é o 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Sabendo, irmãos, que o ambiente contribui positivamente ou negativamente para moldar o caráter do homem, e aí nós sabemos disso, por exemplo, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ensinar, instruir a criança no caminho que deve andar, para que até quando for velha, for adulto, né, não se desvie dele. O que é isso, né? Quando lá em Deuteronômio 6, o Senhor nos instrui a falar assentado, andando, ao deitar, ao levantar, no meio do caminho, em todo o tempo. É o ambiente.
Então, o ambiente ele afeta positiva ou negativamente aquele que está inserido nele. Vemos que não é factível, né? Então, se nós sabemos que o ambiente contribui positivo ou negativamente para mudar o caráter do homem, vemos que não é factível afirmar que o contexto em que o Criador, que o Senhor colocou primeiro o ser humano, tenha sido um influenciador em direção ao primeiro erro da raça. Ou seja, não havia nada no jardim que pudesse influenciar negativamente a vida dos primeiros pais em direção ao primeiro erro. Recebendo a provisão diária, como lemos, e gozando da comunhão de Deus, Adão tinha todos os motivos necessários para não pecar. Vou repetir. Recebendo a provisão diária e gozando da comunhão de Deus, Adão tinha todos os motivos necessários para não pecar. Com respeito à sua maneira de vida, a obrigação do primeiro homem, a parte da tarefa de cuidar e guardar o jardim, como nós lemos, é a norma ou padrão para toda conduta cristã. Ou seja, aquele ambiente, aquele contexto é a norma essencial para a nossa conduta, a conduta daqueles que estão em Cristo, durante a nossa peregrinação na terra. Durante esse período indeterminado, não sabemos quando iniciou e quando começou essa experiência ali no Éden, no qual Adão viveu antes da queda. Aquele ideal foi realizado para a satisfação mais plena de seu Criador. Não falta evidência para provar que numa comunhão ininterrupta com Deus, Adão recebeu conselho e orientação diária do nosso Senhor. Havia então naquele ambiente uma comunhão plena entre Deus e Adão. Uma proibição apenas foi imposta sobre ele, e os irmãos conhecem. Esta, na verdade, formava uma proporção muitíssima, irmãos, muitíssima pequena se comparada às instruções graciosas que vinham dos lábios de Elohim. Ou seja, existia infinitamente mais benefícios do que obrigações nesse relacionamento. E o que acontece? Tal qual era com Adão, é com a vida daquele que está diante de Deus e que foi salvo por Cristo. As bênçãos decorrentes da comunhão são infinitamente maiores do que as nossas obrigações diante do Senhor, irmãos. O que acontece? A alma muitas vezes inverte isso. Ela torna, né, ela faz com que o evangelho pareça algo pesado, algo insuportável, e em alguns momentos dá-se mesmo a impressão de que não há benefício algum em obedecer a Deus, né? Como nós vemos o profeta Malaquias, ele citando aqueles homens que falavam que nos valeu servir a Deus, o que nos aproveitou servir a Deus. Então a alma ela tem, né, essa capacidade de inverter, de fazer com que o evangelho do Senhor se torne um peso na vida do homem. E não é. O evangelho é uma bênção, é a forma pela qual o Senhor escolheu abençoar a vida do homem. Como Davi escreve no Salmo 19, os teus mandamentos são mais doces do que o mel e o licor dos favos. Eles eram motivo de grande alegria de Davi, não eram um peso. Como João escreve na primeira carta, irmãos, lá em 1 João 5, primeira carta de João 5, 3. 1 João 5, 3. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel e o licor dos favos. E Davi diz assim: e em os guardar, se eu os guardar, eu terei grande recompensa. Que o cristão pode andar e falar com Deus, que o ministério de orientação e ensino do Espírito lhe é concedido, e que o poder capacitador de realizar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus lhe é livremente outorgado, ilustram
em alguma medida, o imenso privilégio e responsabilidade do primeiro homem, quando nenhuma névoa havia entre ele e o Criador. Não havia nenhuma barreira entre Adão e o Senhor. O Éden não precisava ser capinado, não naquela forma que o Senhor criou. Ainda ali não precisava, pois os espinhos e abrolhos ainda não incomodavam. No entanto, devia ser guardado e guardado. Era uma ocupação própria para o estado de inocência, a fim de fazer provisão para a vida. Era muito simples. Ele foi colocado num ambiente santo e ali ele não precisava sofrer para receber a provisão. O Senhor dava a ele a provisão. E ele tinha plena comunhão. Agora, havia uma ordem. A ordem não era trabalhar para gerar a provisão. A ordem era guardar aquele estado. E é isso que os crentes, muitos não entendem, muitos ainda não entenderam. Assentados em lugares celestiais, é justamente essa ordem do Senhor para a nossa vida. Ele nos dá a provisão e Ele nos dá a possibilidade de plena comunhão com Ele. O nosso trabalho, então, não é sofrer por essa provisão ou sofrer por essa comunhão. O nosso trabalho é guardar esse ambiente em que Ele nos colocou. É nós vigiarmos esse ambiente de tal forma que o mal não entre nesse ambiente, como aconteceu lá. Ele não vigiou adequadamente o ambiente, aquele contexto que o Senhor o colocou, e o mal entrou. Então a ordem de Deus é que, uma vez que Ele nos dá a provisão e Ele nos dá a possibilidade dessa comunhão plena, o nosso trabalho nesse estado em que estamos agora é guardar esse contexto que Ele nos colocou. É esse o nosso trabalho, é guardar esse contexto. O que é guardar esse contexto, Evaldo? Guardar esse contexto é guardar a nossa casa, a nossa família dentro do caminho estabelecido por Deus, dentro do caminho em que Ele nos mostra a sua santidade, que é obedecendo a sua palavra, não permitindo que o inimigo adentre a esse contexto, adentre a esse estado e cause destruição. Então, essa ocupação própria do estado de inocência o objetivo não era trazer a provisão para a vida, muito menos para a concupiscência. E dava ao homem a oportunidade de admirar o Criador e reconhecer a sua providência. Enquanto suas mãos estavam postas nas árvores, cujos frutos cresciam sem sua intervenção, ele não precisava plantar a árvore, podar a árvore, não havia intervenção de Adão, não havia, a provisão era dada por Deus. Enquanto as suas mãos estavam postas nas árvores, cujos frutos cresciam sem sua intervenção, o seu coração poderia estar posto em Deus. Então, esse é o ambiente do primeiro homem, irmãos. Agora, no tópico 1.2, nós falaremos das qualidades morais do primeiro homem. As qualidades morais do primeiro homem. Agora nós vamos em Gênesis 1, para o versículo 31. Gênesis 1, versículo 31. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito. Viu Deus tudo quanto tinha feito. Aqui tudo é tudo, inclusive o homem. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então, dentro, né, das coisas criadas, está a vida do homem, estava Adão. E aqui, no dia sexto, o Senhor diz que tudo era muito bom. Era tudo muito bom, era tudo perfeito. O homem não foi criado imperfeito. O homem não foi criado com falhas, ele foi criado perfeito. De que Adão agradava a Deus, de acordo com o que lemos, não temos dúvida alguma. Tudo era bom, inclusive o homem. O que poderia ter sido exigido moralmente do primeiro homem e a medida da sua obrigação dependia basicamente do grau
de seu desenvolvimento quando criado. O que poderia ter sido exigido moralmente do primeiro homem e a medida de sua obrigação dependia basicamente do grau de desenvolvimento quando criado. E aí a tradição judaica diz que Adão foi criado com 20 anos. Ele foi criado já um homem com 20 anos. Não foi criado um menino e foi crescendo, nem um bebê. Ele foi criado, de acordo com a tradição judaica, com 20 anos. E, embora tenha sido criado com 20 anos, ele era inocente quanto ao mal. Por esse motivo, irmãos, havia um estado de glória cercando Adão e depois Eva. A glória o cercava, né? Por exemplo, quando a gente pega Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E diz assim: e de glória e honra o coroaste. Então havia uma glória cercando Adão. Não tinha havido ainda uma oportunidade para desenvolver um caráter moral testado. Todavia, nenhum registro afirma que ele não havia entendido a importância da obediência da ordem dada a Deus. É importante isso. Ele compreendia a ordem. Se ele não tivesse consciência da necessidade de obedecer, não poderia ter recebido nenhum juízo quanto à transgressão. Então, se ele não houvesse consciência da necessidade de obediência, ele não poderia ter sido julgado pela sua ação. Tendo sido criado como um homem maduro, Deus tratou Adão como total responsável, e este fato, como totalmente responsável por este fato. E isso por si só certifica a respeito do desenvolvimento moral que ele possuía. Então Deus não aliviou para Adão. Deus tratou ele como uma pessoa completamente capaz de ser julgada pelos seus atos, né? E ele era perfeito. Ele foi criado perfeito e inocente. Salmo 5. Por que nós sabemos, irmãos, que ele foi criado perfeito e inocente e havia uma glória? Porque ele tinha comunhão com Deus. Se ele fosse imperfeito, ele não poderia ter e não poderia participar dessa comunhão, como aconteceu após o primeiro erro, né? Salmo 5:4 diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, se houvesse algum mal na vida de Adão, ele não poderia participar dessa comunhão com Deus. Agora, Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Eu vou ler na Bíblia judaica, na versão da Bíblia judaica. Diz assim: é isto a única coisa que encontrei. Deus fez os seres humanos justos, mas eles inventaram muitas intrigas. Deus fez os seres humanos justos, mas eles inventaram muitas intrigas. Então nós vamos ao longo das próximas aulas entender o que aconteceu de uma forma objetiva, nessa dinâmica desse erro. Nenhuma comprovação mais elevada do pleno crescimento da excelência humana poderia ser encontrado além daquilo que é mostrado na verdade de que o homem, quando criado, agradava a Deus e, sendo assim, era recebido na comunhão divina. Então, quais eram as qualidades morais deste primeiro homem? Perfeitas. Não havia ali, durante, né, aquele estado anterior ao pecado, não havia falha nele. Não havia nenhum resquício de mal. Porque se for assim, ele não poderia ter comunhão com Deus. O Senhor não tem prazer na iniquidade, como lemos, e com ele não habita o mal. Ele é tão puro, que ele não pode ver o pecado, ele não pode participar de forma alguma do pecado. Essa é a santidade real de Deus. Último tópico de hoje, irmãos, já caminhando para o encerramento, tópico 1.3, o tentador e a tentação do primeiro homem. O tentador e a tentação do primeiro homem. Aqui vamos falar rapidamente porque nós não fazemos, irmãos, apologia ao diabo. Amém? É apenas
para basear aquilo que estudaremos nas próximas aulas. Então vamos passar rapidamente. Não que a gente tenha medo, não é isso. É porque nós, diante de uma grandeza tão maravilhosa que temos estudado, não podemos perder o nosso tempo conhecendo mais o tentador do que o Criador. Mas nós precisamos conhecer, na medida necessária, quem ele é, até para que nós saibamos todo esse contexto, conheçamos todo esse contexto. Gênesis 3:1, ali pertinho de onde nós estávamos. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. E disse o Senhor Deus, agora no 13. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Aí no 13. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então aqui nós já começamos a entender essa personalidade, né, do tentador. Então ele atua através do engano, ele atua através da mentira, ele é o pai da mentira, né? O ataque dele não é direto, é indireto. Apocalipse 21. Quem é essa antiga serpente? Apocalipse 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? É o diabo e Satanás. E amarrou por 1000 anos. Então, a respeito da identidade do tentador do primeiro ser humano, irmãos, a palavra de Deus é clara, como vimos nos versículos citados. De sua motivação em tentar ao homem, podemos afirmar muita coisa, mas uma não pode ser de forma alguma esquecida. Ele desejava e deseja até hoje arrastar a maior quantidade possível de criaturas à semelhança de sua transgressão. E qual é a sua transgressão? E essa ação dele? Como nós evidenciamos essa ação? Esse desejo, né, dele arrastar para o mesmo pecado que ele cometeu. Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É isso que ele está dizendo a Eva, né? É isso que a antiga serpente está dizendo a Eva. Então, aqui ele diz: se você comer, você vai ser como a Deus, você vai ser igual a Deus. Esse era o intuito inserido na mente de Eva. Esse era o intuito. E tem a mesma motivação de Isaías 14:14. Se nós pegarmos a essência dessa mentira, ela se encontra lá em Isaías 14:14, que diz: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A essência é a mesma. Então aqui ele está dizendo que quer ser semelhante ao Altíssimo. E para Eva ele diz: se você comer do fruto, você vai ser como ele. E ainda em 2 Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa é a essência do erro de Satanás, introduzida, embutida nesse diálogo com Eva, quando ele diz: se você comer, você não vai morrer. Se você comer, você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Então, sobre a tentação em si, é necessário entender a sua natureza, pois dela deriva, irmãos, toda a nossa dificuldade em obedecer a Deus. Ainda que diferente de nós, o raio de ação dos testes possíveis para Adão antes da queda era grandemente restrito. Por que que era restrito esse raio de ação em relação à concupiscência, ao pecado? Ele não era sujeito às solicitações de avareza e cobiça. Não havia, como poderia haver avareza e cobiça num ambiente em que ele habitava sozinho, ele e a esposa, e tinha tudo o que ele precisava. Ele não era sujeito, né, além disso, ou não poderia ser levado a essas solicitações, pois ele era senhor de toda a criação
da terra, tudo que estava ali, o Senhor o estabeleceu como Senhor. Deus deu a ele essa condição. Ele também não poderia ser levado às relações sexuais imorais, visto que ele estava unido em casamento com a única mulher que poderia atraí-lo. Então, se não poderia haver concupiscência, avareza, né? Cobiça, também não poderia haver adultério. Então, nós estamos falando de vários tipos de pecado. Como ele poderia fazer aquilo no Éden? Não tinha a menor possibilidade. Dessa forma, nos resta uma única condição para o pecado, que é o repúdio a Deus, que é a disposição para ser independente de Deus, que nós falamos quando demos aula pela última vez. A essência do pecado é o querer ser independente de Deus. É o desejo de ser independente, de independer de Deus, né? Isso não foi só para Adão, isso vale para mim e para você. Quando eu e você desejamos ser independente de Deus, seja qual for o aspecto, é aí que inicia toda sorte de pecados, irmãos. Quantos pecados Adão cometeu? Aqui é para encerrar. Quantos pecados ele cometeu? Né? Lá em Romanos 5,12, Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Agora nós vamos no 18, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então foi uma só ofensa. Essa uma só ofensa continua, né, em relação à essência sendo praticada até hoje pelo ser humano. Qual é a essência? Querer ser independente de Deus. Qual foi o ato? Pegar do fruto e comer o fruto, pegar o fruto e comer o fruto da ciência do bem e do mal. Comer o fruto da ciência do bem e do mal. Foi o ato. Mas o que levou ao ato? Essa essência de querer independência de Deus. Quando Satanás diz, se você comer, você não vai mais precisar dele. Você vai ter ciência, consciência do bem e do mal. Você vai ser como ele. Né? Então, o pecado cometido pelos primeiros pais fez com que eles conhecessem consciente e amargamente o que o mal era. Eles não tinham essa percepção nem esse conhecimento. E quanto diferia do bem, daí o nome. A árvore, o fruto do conhecimento, né? A árvore que gera um fruto do conhecimento do bem e do mal. É esse o conhecimento, né? Eles conheceram a diferença entre o bem e o mal. Essa foi a consequência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não porque era uma espécie particular de árvore, mas porque ela havia sido escolhida por Deus como a árvore pela qual poderia testar a obediência de Adão. O primeiro pecado foi singular com respeito ao estatuto quebrado por ele. O mandamento do Éden foi confinado ao Éden. Ele nunca foi dado antes ou desde então. Consequentemente, a transgressão adâmica não pode ser repetida. O que eu estou dizendo, irmãos? Que não existe mais uma árvore da ciência do bem e do mal. Ela estava confinada ao Éden. Mas então ela não pode ser repetida. Eu e você não podemos comer desse fruto. Mas a essência que levou eles a fazerem isso, ela continua aí. É a essência do pecado. Está tão restrito isso, esse pecado ficou tão restrito ao Éden, que se nós olharmos lá em Apocalipse 22, no Éden nós tínhamos a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Lá em Apocalipse 22, nós só vemos a árvore da vida, não existe lá a árvore da ciência do bem e do mal. Então assim nós começamos a caminhar, irmãos. O objetivo da aula é exaltar o que Cristo fez por nós na cruz. E para exaltar, nós precisamos compreender do que ele nos livrou. Amém, irmãos? Nós vamos orar. Senhor da glória, em nome de Jesus, te exaltamos, bendizemos e glorificamos o teu nome. Somos gratos a ti por este dia, Senhor, permanece conosco. Nós consagramos a ti o nosso dia e a nossa semana e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Santo de Israel, mais à noite, Senhor, quando estivermos na tua casa, a prestar um culto racional, engrandecendo e exaltando o teu nome, Senhor.
Fica conosco, Pai, nos ajuda, nos guarda hoje, ó Senhor, nos guarda, ó Deus, ao longo da semana e que seja tudo para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, paz do Senhor e até o próximo domingo, irmãos.